Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir os nossos estudos de todas as segundas-feiras. Hoje o nosso estudo é o 75, que nós vamos falar da reencarnação de Elias, em João Batista. Registrado em Mateus 11, de 2 a 19, Lucas 7, capítulo 7, versículos de 19 a 35. E o estudo baseado na obra Pastorino. Mateus registrou assim: como João no cárcere tivesse ouvido falar das obras do Cristo, mandou 2 dos seus discípulos perguntar-lhe: és tu o que vem ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide contar a João o que estáis ouvindo e observando. Os cegos veem de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz aquele que não tropeça em mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar ao povo a respeito de João. Que saíste a vir no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas residem nos palácios dos reis. Mas o que saíste a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, muito mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio ante tua face meu mensageiro que preparará teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que não apareceu entre os nascidos de mulher outro maior do que João o Batista, aquele que mergulha, mas o reino dos céus é maior que ele. Desde esses dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é assaltado, e os assaltantes o conquistam, porque todos os profetas e as leis profetizaram até João. E se quereis aceitar isto, ele mesmo é Elias que estava destinado a vir. O que tem ouvidos, ouça. Mas a que hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes? Entoamos lamentações e não chorastes? Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: ele recebeu um espírito desencarnado. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis um homem glutão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. E contudo, a sabedoria é justificada por seus filhos. Esse foi o registro de Mateus. Lucas registrou assim: chamando 2 deles, quer dizer, dos discípulos de João, João enviou-os até Jesus para perguntar: és tu o que deve vir ou esperaremos outro? Quando esses homens chegaram a eles, disseram: João o Batista enviou-nos para perguntar: és tu o que vem ou devemos esperar o outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de moléstias, de flagelos e de obsessores, e concedeu a vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes: indo embora, relatai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam, e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz é o que não tropeça em mim. Tendo ido os mensageiros de João, começou a falar ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido com roupas finas? Os que se vestem ricamente e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que profeta. É dele que está escrito: eis que envio ante tua face meu mensageiro que preparará teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João, mas o menor no reino dos céus
é maior que ele. Ao ouvir isto, todo o povo, até os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, sendo mergulhados com o mergulho de João Batista. Mas os fariseus e os doutores da lei desprezavam a vontade de Deus quanto a eles, não tendo sido mergulhados por ele. A que, pois, compararei os homens dessa geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que sentam na praça e gritam uns para o outro: nós tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não choraste, porque veio João o Batista não comendo nem bebendo vinho, e dizeis que recebeu um espírito desencarnado. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis um beberrão, um glutão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada por teus filhos. Bem interessante. Essa passagem é a passagem mais clara que a gente encontra na Bíblia. Jesus falando, claro, estou falando da Bíblia tradicional, né, que a gente conhece, né, das versões que a gente conhece. É a mais clara de todas as versões, que trata claramente, né, do processo da reencarnação, né? Estudando a lição, então. João, mesmo preso, acompanhava com grande interesse todo o desenvolvimento do ministério de Jesus, né, que estava se iniciando. Os discípulos de João que o visitavam com frequência o informavam sobre tudo sobre Jesus, em especial daqueles prodígios que Jesus realizava. João nunca perdeu de vista a sua tarefa de precursor, e todos os seus atos eram para preparar o caminho para a chegada de Jesus, né? João não tinha dúvidas de que Jesus era o Messias, pois o reconhecera desde o ventre materno, né? Quando Maria foi visitar Isabel e quando se saudaram, o bebê se movimentou no ventre de Isabel, né? João era consciente de ser ele o precursor, chegando mesmo a declarar que não era digno de desatar-lhe as sandálias. Mesmo João, sendo um espírito extremamente já evoluído, ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus Cristo, como ele mesmo disse. Os discípulos de João tinham muito ciúme, a gente até já falou sobre isso, mas agora fala mais claramente. Os discípulos de João tinham muito ciúme de Jesus e não o viam com bons olhos, e por isso escandalizavam-se dele. Quando a gente fala escandalizar, a gente fala a respeito do escândalo. A expressão que vem lá do grego, escandalizar, significa tropeçar em. Então, escandalizar era tropeçar em uma trava que deixava a pessoa presa em uma armadilha. Então, escândalo significa pedra de tropeço. João percebia que seu fim estava próximo e a sua intenção era conseguir aproximar seus discípulos de Jesus para que eles não se prendessem a ele, né, como precursor, e sim que se prendessem a Jesus, o verdadeiro mestre. Então ele teve a ideia de enviar seus discípulos para iniciar essa aproximação. E que deveriam perguntar a Jesus: és tu que vem ou deveremos esperar outro? Jesus, que sabia disso tudo, claro, depois de apresentar-lhe os prodígios em forma de cura e de despertamento, conclui: feliz o que não tropeça em mim, né? Ou seja, o que não se recusa a aceitá-lo. Por não compreender, por ignorância, por rebeldia, né? Aqueles, então, feliz é aquele que aceita a missão de Jesus. Compreendendo essa missão como um processo sagrado dentro de cada um. Jesus vai revelar a boa nova para cada um de nós. Essa advertência se dirige abertamente aos discípulos de João, porque criticavam Jesus, conforme a gente acabou de mencionar. Eles, por serem abstêmios de vinho e sexo, não aceitavam de jeito nenhum Jesus, porque o achavam comilão e beberrão de vinho. E assim,
tropeçaram em função dessa crítica de não compreender isso, por serem fanáticos, vamos dizer assim, tropeçaram no verdadeiro Messias. Tem muito a ver com as situações que a gente vive, né? Hoje em dia. Quando a pessoa fica fanatizada, ela não consegue perceber um outro lado da questão. Jesus compara aquela geração a crianças imaturas numa praça que gritam sem saberem o que querem, né, no sentido espiritual. Diz, João veio, não comia nem bebia e foi considerado possuído. Vem o Filho do Homem, Jesus, que come e bebe e também é tido como obsidiado? Então, não faz sentido. As pessoas não sabem, são ignorantes de todo o processo. Depois, então, que os discípulos de João se retiram, Jesus tece elogios a João, dizendo que ele era mais do que um profeta. Sim, diz Jesus, é muito mais do que um profeta. O precursor do Messias, isto se referindo à profecia do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 11, que diz, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Os nascidos de mulher, ou os filhos de mulher, e os filhos dos homens significam graus do processo evolutivo de cada criatura, né? Os nascidos de mulher são aqueles que ainda estão sujeitos ao processo kármico, né? Vamos chamar assim, necessitando renascer aqui na Terra, por exemplo, ou em outros mundos, por exemplo, através do líquido miniótico, tem que entrar no útero, daí a ideia de nascer da água, né? Sejam eles involuídos ou não. Até João Batista precisou renascer na água, ser filho de mulher. Já os filhos do homem são os que não necessitam mais da reencarnação kármica. Eles não precisam mais entrar no ventre. Eles vêm aqui sempre em missão. Jesus, então, declara que dentre todos os que estão ainda sujeitos ao ciclo reencarnatório, o Batista, sem dúvida nenhuma, é o maior deles. Ou seja, depois de Jesus, o maior espírito que pisou na Terra, nesse sentido, é João Batista. Porque ele ainda precisava reencarnar. Então, Jesus, Maria, por exemplo, não precisavam nascer de mulher. Já eram filhos do homem no sentido de ser herdeiro de si mesmo. João, o Batista, em encarnação anterior, ele animara a personalidade do profeta Elias. Ele precisava reencarnar para resgatar o assassinato dos profetas de Baal. Isso está escrito no livro de Reis, 18:40 e 19:1, que ele mandou matar, né, a espada, e por isso João teve sua cabeça cortada, né, com a espada. Por essa razão, Jesus afirma que só os que se esforçam violentamente conseguem o reino dos céus. É bem interessante isso, né? João é colocado por Jesus como um marco divisório, isto é, aquele que encerra o Velho Testamento, quando ele fala toda a lei e todos os profetas, até João. Então, João encerra o processo de justiça e com Jesus nasce o processo, a lei do amor, aqui na Terra. E, finalmente, a grande revelação. Se quereis aceitar isso, ele mesmo é Elias, o que devia vir. Quem tem ouvidos, ouça. Entendendo a lição agora, num sentido profundo, João, nesse sentido nosso de individualidade, nós que eu falo do pastorinho que a gente está trazendo, né? João simboliza o intelecto iluminado. Então, o intelecto iluminado, João, prepara o caminho da personalidade para que ela encontre o Cristo íntimo. Ele, então, é o precursor do processo do encontro da personalidade nossa com a individualidade nossa. João, o intelecto iluminado, é o precursor do Cristo interno, seja esse intelecto da própria pessoa ou de outras criaturas que se dispõem a servir a humanidade.
A simbologia é perfeita. Tanto dentro de cada um de nós, como no processo macro, quando vêm esses avatares para nos ensinar o caminho correto de se atingir a perfeição íntima, né? É esse o exemplo que Jesus dá, de João, destacando-o como o maior entre todos os que vivem na personalidade, na existência, no processo material, na necessidade de reencarnar ainda, né? João, então, o Batista, quer dizer, aquele que mergulha, o mergulhador, isto é, ele prepara através do mergulho, tem que entrar, né, dentro de cada um de nós, que ele ensina para encontrar o caminho com o Cristo interno. Por isso que ele mergulha, por isso que ele é o Batista. O batismo significa mergulho, né? Jesus, então, a individualidade maior, não podia deixar de elogiar de jeito nenhum esse intelecto iluminado, a fim de chamar nossa atenção a respeito do exemplo de aproximação dessa meta gloriosa, que é nos conhecermos intimamente, perfeitamente, completamente, como filhos de Deus que somos. E Mateus, que aprendera, né, o mergulho de João, e por isso encontrara Jesus, que é a individualidade, diz que os humildes, os povos, os publicanos, haviam correspondido ao ensino de João e haviam sido batizados, mergulhados pelo João, descobrindo o Cristo em si. Mas os orgulhosos, isto é, os fariseus, os doutores da lei, eles rejeitaram esse ensino, desprezaram a oportunidade que a vida, Deus, estava oferecendo por meio daquele batismo que eles não aceitaram. Finalizando, Jesus confirma que a representação do intelecto iluminado no Novo Testamento é a mesma que fora apresentado como protótipo no Velho Testamento, Elias. Isto é, João Batista é o intelecto renovado de Elias. Assim como cada um de nós, a cada encarnação, a gente vai purificando esse processo do nosso intelecto, né? Assim como João veio resgatando o processo de Elias, cada encarnação nossa a gente resgata alguma coisa do nosso passado. É um ensino bastante interessante, né? A gente usa muito quando quando a gente estuda dentro dos princípios básicos da doutrina a reencarnação, né? Porque essa é a passagem mais clara que a gente tem na Bíblia que a gente conhece, né? Da passagem de João e de reencarnação, que Jesus deixa claro para nós. Gente, obrigado, e na semana que vem a gente prossegue com os nossos estudos.